Sou o professor William Ramos, trabalho com a disciplina Ensino Religioso na Rede Municipal de Itabira. Hoje vamos ter uma aula para o 8º ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje com uma pergunta. Religião e política se misturam? O objetivo é pensar um pouco sobre os limites e interferência das tradições religiosas na esfera pública. Bom, quando falamos em esfera pública, estamos nos referindo a tudo aquilo que diz respeito a todos os cidadãos. Citando exemplos, podemos nos lembrar das leis que são públicas, ou seja, valem para todos. Lembramos também da administração das cidades, do estado, do país. Os governantes fazem planos e administram a forma como o dinheiro público será gasto. A esse respeito, temos a construção de obras, de estradas, prédios que podem ser de escolas, hospitais, estádios de futebol, iluminação pública, estações de tratamento de esgoto. Os exemplos são muitos. Os governantes lidam com tudo que diz respeito à vida de todos. Mas e aí? Será que as religiões deveriam dar palpites na forma como os governantes administram? Deveriam elas sugerir leis? As religiões estão na sociedade da mesma forma como outras instituições. Pelo ponto de vista da lei, são enxergadas com os mesmos critérios que empresas, ou seja, são vistas como pessoas jurídicas. Para explicar melhor, eu, professor William, tenho um CPF, sou uma pessoa física. Mas se de repente eu fundar uma igreja e registrá-la, então esta igreja passará a ter um CNPJ, e aí ela será vista como uma pessoa jurídica. Para dar continuidade ao nosso assunto, vamos ver agora algumas imagens. Acompanhem comigo. No dia 15 de agosto, a gente teve a notícia, uma triste notícia, de que uma menina de 10 anos foi estuprada por um parente. A partir daí, surgiu uma acalorada discussão sobre essa menina deve fazer aborto ou não. Nesse momento, várias igrejas se manifestaram, políticos se manifestaram, e o caso causou comoção em todas as pessoas. Vamos passar aqui imagens que mostram para vocês que igrejas já fizeram e fazem campanha contra o aborto. Esta primeira imagem, por exemplo, mostra um feto crucificado. É uma campanha da Igreja Católica. Na próxima imagem, a gente tem aqui também uma imagem de uma campanha contra o aborto promovida pela Igreja Católica, em que mostra Maria com seu filho ali chorando pela ideia do aborto. Nesta imagem aqui, a gente tem então mulheres que participam de movimentos que pedem a posição contrária, ou seja, pedem que se legalize o aborto. Nós estamos trazendo essas imagens apenas para mostrar a vocês que dentro de uma democracia como a que vivemos, as instituições têm o direito de se manifestar. Existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de crença. E muitas vezes é muito difícil a gente ter o consenso. Nesse caso específico, a gente viu deputados ligados a religiões que disseram que a menina era uma assassina quando cogitou-se fazer o aborto. Bom, o que a gente tem que lembrar, nesse caso específico, o ato primeiro, aquele ato que gerou todo o problema, que é o estupro. Este ato é condenado tanto pelas nossas leis, quanto pelas próprias religiões. O momento seguinte, em se deveria fazer o aborto ou não, nós vamos deixar a critério de cada pessoa que segue sua religião. Ao final do vídeo a gente fala por quê. Dando sequência à nossa aula, a gente tem que também pensar em outras formas de interferência religiosa
na vida política em que nós vivenciamos. Ao longo de nossa história, a gente verifica que as religiões, assim como as outras instituições, mantêm essa ação de tentar interferir nas regras que valem para todos. Um grande exemplo, gente, é essa aula que nós temos agora. O ensino religioso, ele só está presente na escola pública porque a Igreja Católica interferiu e fez o possível e o impossível para que essa disciplina existisse. Se ela é boa ou não, a gente tem que avaliar junto com as famílias e as crianças. Mas está presente por meio de uma interferência católica, é uma interferência religiosa. Além da Igreja Católica, outras instituições religiosas também se esforçaram para interferir e influenciar a esfera pública. Esse esforço, às vezes, ocorre com o objetivo de auxiliar os mais pobres, às vezes com o objetivo de afirmar algum valor religioso para toda a sociedade. A esse respeito, temos um movimento chamado Teologia da Libertação. O esforço para impedir o reconhecimento do casamento religioso de pessoas do mesmo sexo, e ainda a gente retorna à ideia do próprio aborto. Todas as vezes em que na Câmara dos Deputados se movimenta para legalizar o aborto, as igrejas, as religiões presentes em nosso país, principalmente as de origem cristã, elas vão se manifestar contrariamente ao assunto referente ao aborto, à pena de morte, à posse de armas, ao uso de drogas ilícitas, dentre outras coisas. Então, por hoje, a gente espera que vocês tenham entendido. Nós não vamos entrar no mérito se as posições defendidas pelas igrejas são válidas ou não. Essas questões são de foro íntimo, é da escolha pessoal de cada um. O que a gente tem que observar nesta aula existe sim a interferência das religiões na esfera pública. Em muitos casos, a gente tem bons exemplos de que essa interferência auxilia. Em alguns momentos, a gente tem a percepção de que ela não é tão interessante. Para finalizar, a gente gostaria de dizer: as igrejas, como as demais instituições, são formadas por pessoas. E são as pessoas presentes nessas instituições que dão a cara de cada uma delas. As bandeiras que cada uma delas defende dependem das pessoas que participam delas. Então, você que acompanha essa aula, pode ser que no futuro se torne um líder religioso. Pense nisso. Então, a gente agradece quem acompanhou a aula até esse momento. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima, pessoal.